Oi, gente, boa noite. Aqui, Alex, esse aqui é nosso amigo Enaldo, né, Enaldo? Isso, boa noite. Boa noite, Boa né? noite. Quem for assistir esse vídeo aqui, esse vídeo vai ser um vídeo que foi gravado, né, no domingo. Hoje é dia 30, né, Enaldo, né? Hoje é o último dia, né? Não, hoje é o último dia? Não, amanhã, né? Acho que é amanhã aqui, julho é 31, né? Dia de 31 Exatamente, dias, né? Então, Quem conhece o antigo trabalho que a gente iniciou a desenvolver, ele tinha como a temática, né, Sabedoria de Mestres, era o nome do programa, né? Era o nome do canal. Só que a gente continuou o trabalho, né? certo. Fomos fazer outros atendimentos. Só que aí eu conheci o amigo Enaldo, né? Que Deus fez com que as nossas estradas, né, se aproximassem, né? E caminhamos juntos num trabalho profissional. E a gente tem, assim, o mesmo afeto pela palavra. A gente aqui não vai defender nenhum rótulo religioso, a gente vai refletir aqui em temas aleatórios da Bíblia. Inclusive, né, Alex, Sim. como eu falei, né, que nós não vamos defender placa nenhuma de igreja, né? Nós estamos só defendendo a palavra, né? Isso, porque a palavra sagrada, né, é para todos, né? Apesar de que cada um tem a sua agremiação religiosa, seu templo religioso, sua nada religião. contra, né? Nada contra a pessoa que tem sua religião, tudo Isso. bem, não tem nada contra. Nós não estamos defendendo nem A nem B. E o tema que a gente vai abordar, né, pensar, refletir, ele é universal dentro da palavra, que é a Bíblia, né? É a Bíblia, exatamente. Aqui a gente vai fazer comentários, né, aleatórios, né, de temas escolhidos, conforme o nosso entendimento, como a gente compreende, né? E a gente não vai fazer a leitura literal do texto bíblico abrindo a Bíblia, mas a gente trouxe alguns trechos, né? A gente vai iniciar com um tema, a gente vai explanar o que a gente entende, né? E fazer um comentário sobre em cima desse tema, né? Isso. Quem está assistindo esse vídeo agora, você está no canal, né? Podcast 87.5, canal do YouTube. Também nós temos a publicação desse material no Facebook, né? No nosso perfil pessoal. Nós vamos organizar também a página do Facebook, né? Com o mesmo nome do canal, o Podcast 87.5. Bora iniciar então, né, Enaldo? Vamos lá, vamos começar, né? Isso. Por exemplo, aqui, né, Alex, eu vejo aqui uma palavra aqui, que nem só do pão viverá o homem, né? Né, que está em Mateus, né? Em Mateus capítulo 4, versículo 4, né? Certo. Lê pra gente, Enaldo, se tu entender a letra, senão eu... Vamos ver. Eu vou ler, o Enaldo começa os comentários, eu complemento com o que eu entendi, e depois no próximo a gente faz uma inversão. Ele lê e eu faço comentário e continuamos, Exatamente. Tá bom? Está em Mateus, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Isso foi dito por Jesus, Por né? Jesus. Pode comentar, meu amigo. É assim, né? Então, sabe, Jesus, quando ele foi para o deserto, justamente que ele foi por os 40 dias, ele foi fazer os 40 dias de jejum, né? 40 dias e 40 noites, quando ele chegou ao deserto, ele foi totalmente, né? Ele foi totalmente seguido pelo adversário, Inimigo, né? O adversário, né? Que é o inimigo dele, né? Sim. Aí então, quer dizer, aí foi quando o adversário chegou com ele e disse: Tu não és filho de Deus? Por que tu não transforma essas pedras em pão? Porque Jesus naquela hora estava com muita fome, né? Sim. Então o que eu entendo aí é o seguinte, que de momento nenhum Jesus ele cedeu, né? Porque ele disse assim mesmo: mas nem só do pão viverá o homem. Exatamente. Então o que eu entendo é o seguinte, que Jesus Cristo, ele repreendeu sabe, o demônio naquela hora ali, sabe? Com a própria palavra. Isso. Com a própria palavra ele repreendeu logo que como ele queria que se Jesus transformasse a pedra em pão para ele comer, que ele naquela hora estava com muita fome, ele já não estaria mais fazendo a vontade do Pai, estaria fazendo a vontade do inimigo, né? Do inimigo, né? Muito bem colocado, Enaldo. Tu comentando inicialmente, me veio na lembrança assim também, né? Para completar o que tu falaste. Quando eu penso assim, quando Jesus diz que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, eu entendo assim que também a nossa passagem aqui na vida da Terra, né? Ela tem um fim objetivo. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos do trabalho, do emprego, né? Mas todas essas coisas aqui da Terra, elas são perecíveis e temporárias, né? Tanto é que, não é, Reinaldo, tu pode lembrar que lá na Bíblia tem uma passagem que diz assim, né?
que o corpo para nada serve, né? Exatamente. Ou seja, a gente precisa assim, se alimentar, mas por que o Senhor, quando o Reinaldo falou também assim, né? Que o homem ele é tentado pelas coisas do mundo. Então aquele inimigo chegou com o Mestre Jesus e ofereceu as coisas do mundo. No caso, queria que ele usasse os poderes para se alimentar porque ele estava com fome. Só que naquele momento o Mestre estava se fortalecendo no deserto para o grande ministério do anúncio do reino dos céus. Naquela hora ele estava, sabe, se enchendo do Espírito, né? Isso. Espírito Santo, nós né? poderíamos pensar assim, será que o Mestre não poderia estar fazendo assim? Ele tivesse se afastando das coisas do mundo para que ele pudesse estar o mais limpo espiritualmente possível, porque contato com a gente, as dores humanas, né? Os sofrimentos humanos, né? As queixas, era preparação, né? Era uma preparação que ele estava se preparando 40 dias e 40 noites, porque ele sabia que ia ser entregue à mão do homem para ser justamente, né, colocado na cruz. Exatamente. Então a gente pode terminar esse primeiro trecho compreendendo, né, que quando, como o Reinaldo colocou, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, dizendo assim que se Deus é amor, né, bom, o que sai de Deus é sagrado, puro e perfeito, né? Então nós devemos buscar a pureza de coração, né? Exatamente. E outra coisa que eu quero colocar, Alex, é que muita gente pensa, porque cada um de nós temos nossos problemas. Todo mundo vai enfrentar problemas, isso é sem dúvida, cada um de nós tem aquele problema para poder desconfrontar todo dia. Mas se a pessoa for colocar o problema em primeiro lugar, Deus fica embaixo disso daí. Então, sabe, Deus ele é maior do que qualquer tipo de problema. Muito bem colocado, Reinaldo. Eu concordo contigo. Por quê? Porque se a vida no mundo é uma escola, toda experiência são lições para nós, né? Exatamente. E o que é que o Senhor Jesus louvava quando nós, e aquelas pessoas que estavam com Ele, o buscavam? A tua fé te salvou. Será que eu não creio que Deus vai me dar sabedoria, inteligência, meios? Às vezes as pessoas, eu quero um milagre, mas às vezes elas pensam que um milagre ele é algo assim manifestado materialmente. Nem sempre é assim. Quem de nós não passou por qualquer tipo de agressão, seja do convívio humano, seja da relação humana, seja das experiências humanas? A nossa carne sofre. Por quê? Porque nós sofremos, às vezes, as dores das emoções, né? Exatamente. Então, quer dizer que aí, como você fez uma colocação muito, muito importante, é que você, sabe, a sua colocação foi muito boa. Aí mostra que nós, seres humanos, temos que todos passar por esse deserto que Jesus passou. É o deserto das situações, dos problemas. Mas você pode ter certeza que assim como ele venceu o deserto, nós também vamos vencer os nossos. Isso. Você, qualquer pessoa que colocar ele em primeiro lugar. Exatamente, porque isso com que tu colocas, Reinaldo, é aquela ponte que ele faz, né? No mundo tereis aflições, já na última ceia, né? Já na última ceia. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E completa também com aquela outra passagem, né? Que ele diz assim, né? Alex, é um ponto que eu queria colocar aqui, para quem está ouvindo esse vídeo aí, que vai estar assistindo, nós aqui, é que às vezes a pessoa diz assim mesmo, poxa, mas será que Deus não está vendo esse problema na minha vida? Será que Deus não está vendo que eu estou sofrendo? Olha, foi a mesma coisa que o cego fez. O cego, ele podia pensar que Jesus sabia que ele estava cego, mas ele disse assim mesmo, o que tu queres que eu te faça? É a pergunta que Jesus fez para ele, ele disse assim, mestre, eu quero somente enxergar. Então, o que quer dizer enxergar? É que muitas das vezes as coisas estão tão próximas da gente, a gente não consegue enxergar um palmo. Exatamente, né? Porque também, lembra a passagem de Jó? Exatamente. Ele foi numa viagem no deserto sozinho. Na volta, o anjo anunciou que estava com ele o tempo todo, né? Exatamente, esteve acompanhando com ele. Então, gente, assim, que esse primeiro trecho a gente vai passar para o próximo, eu gostaria de lembrar também de uma outra passagem que o Senhor diz assim, o Senhor não impõe nada a ninguém, tanto é que ele diz assim num trecho, quem quiser, pois, vir até mim, carregue a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Ou seja, nós somos pessoas que temos uma mancha na alma de pecados, de crimes, de variados ângulos, né, de observação aos olhos do Senhor, mas se nós lavarmos a nossa alma, ou seja, caminharmos, ele não disse para que nós sejamos perfeitos ao grau dele, ele disse que atingiríamos isso, mas disse quando, né? É porque assim, Alex, o ser humano, ele nasceu com aquele estilo, sabe, aquele estilo do pecado.
Isso. Né? Nós já somos fruto do pecado. Sim. Mas não é porque você diz assim, mas eu sou pecador e tal, para mim não tem salvação, porque Jesus, é porque Deus não está... Não, Ele está vendo todos os momentos daqui na Terra. Todos os seres vivos da Terra, Ele está vendo. Mas o que é que falta, Alex? Como você botou um ponto aí que eu achei legal. É que falta você se chegar até Ele. Isso. Para que Ele se chegue até você, como Ele disse. Aquele que me busca, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso, exatamente isso, que é quando ele fala assim, nem todos que chegam a mim vêm por sozinho, mas porque o meu pai me trouxe, né? É justamente como tu falou naquele texto, que nem todo que diz Senhor, Senhor, herdarás o reino de Deus. Isso, exatamente, olha, muito bem, então já que você tocou no assunto, era o próximo trecho que a gente ia comentar, né? Então tá aqui, ó, diz assim, né? É o trecho 2, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Bom, a gente pensa assim, você pode ter sua religião, o seu templo de oração, não importa, mas eu lembro assim, que quando o Senhor estava com os discípulos, chegou um dos discípulos e disse assim, Senhor, tem um homem ali que expulsa demônios, mas ele não anda conosco. Aí você volta para os discípulos e diz assim, não impeçais, porque não há ninguém que entregue um copo de água em meu nome e depois fale mal de mim. E depois, num outro momento, né, que ele estava reunindo com os seus discípulos, fazendo as suas explanações, as suas aulas, né, e aí o que foi que aconteceu? Chega a mãe, a irmã e o irmão e dizem, olha, mestre, a sua irmã, seus parentes estão lá fora, querendo falar contigo. Ele vai, aproveita aquele momento e dá uma lição. A minha mãe, a minha irmã e o meu irmão são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, eu entendo assim na minha interpretação que, para Jesus, você tem de ter fé, acreditar que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Messias que estava aguardado e que Ele veio trazer para nós o reino dos céus. Poderemos pensar que Ele é o anfitrião, aquele que já está na casa do Senhor, né? E veio até nós como sendo o príncipe da paz, o rei verdadeiro, o mestre maior, para nos ensinar que o caminho que nos leva a esse reino tem a sua trajetória exemplificada na sua vida. Exatamente, porque esse texto é muito bom, porque assim, tem pessoas que dizem assim, mas espera aí, mas eu sou de Deus, sim, mas ele diz assim mesmo, olha o que ele fala, né? Como o Alex acabou de falar, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdarás o reino do céu, né? Mas como o Alex colocou muito legal, né, essa parte aí, que ele disse que meus pais, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então o que acontece? Quando você, sabe, se dispõe a fazer a vontade de Deus, Jesus, porque até o próprio Jesus falou assim mesmo, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que, como você falou agora, Alex, o caminho só tem a Ele para chegar até a Deus. E talvez as pessoas, como o Reinaldo colocou no outro trecho, eu não tenho salvação, eu não tenho como me libertar. Talvez você não tenha olhado por um outro ângulo de observação. Por quê? Se você não der o primeiro passo, meu irmão, minha irmã, você não vai sair do lugar. Lembra que o Senhor Jesus disse, como é que a gente vai fazer a obra do Pai? Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando estive preso, foste me visitar. Quando estava nu, me vestiste. Quando fizeste a um desses pequeninos, foi a mim o que o fizeste. Então, toda vez que a gente se desprende, seja do nosso conhecimento, seja dos nossos recursos, um alimento, uma palavra, um gesto de carinho, um ouvido para escutar alguém que precisa desabafar, uma palavra que possa edificar, todo movimento que possa proporcionar paz, alento, alimento da alma, fé, isso é fazer a obra do Pai, né, Reinaldo? Exatamente, porque até mesmo, porque como tu falou, né, o alimento da carne, né, que somos nós, né, nós alimentamos da carne, né, por exemplo, na comida, aquela coisa, mas nós temos também o nosso alimento da alma, que é o alimento da alma. Se fortalecer do Espírito Santo. Isso. Buscar a Deus, né, enquanto pudeste, em todo momento da tua vida, né, porque as outras coisas, tudo não será nos acrescentado. Isso. E esse alimento da alma, né, Naldo, ele pode se verificar nas virtudes que o Senhor exemplificou. Por exemplo, quando eu sou humilde, quando eu sou fraterno, solidário, quando eu sou amigo,
quando eu busco o meu próximo não para atender os interesses pessoais, mas para preencher espaços que talvez aquela pessoa sozinha não consiga preencher. Então, são aqueles movimentos nossos de acolher, de compreender. Não significa que nós não teremos manchas, nós não somos completos, né? Cristo é o mestre, né? Ele é o nosso Senhor. Nós somos alunos, nós somos aquele que bebemos da sua fonte. Ele disse na palavra, quando a gente comentou no trecho anterior, caminha na minha direção, ou seja, ele já está lá. O porto seguro dessa viagem na vida, na matéria, né, nessa crosta da terra, ela vai ter como fim o resultado daquilo que eu semeei. Como ele disse, né, colherás o que plantou. A cada um segundo as suas obras, né? Exatamente. Não é que nós tenhamos de ser, eu vou ser puritano, não. Nós vamos ser puro de intenções. Não significa que você não possa brincar, você não possa, se você gosta de ter o seu lazer, tenha, mas com equilíbrio e que você não se prejudique na sua vida íntima, no seu corpo físico e não prejudique outras pessoas, né? Porque as coisas da vida devem ser vividas mais com saúde, com equilíbrio, não se prejudicando, não se envenenando, não se poluindo, né? E até mesmo, né, Alex? Porque assim, né? Você é hoje o que você foi ontem. Isso. E você será amanhã o que você está sendo hoje. Então, sabe, se você tiver boas plantações, você vai colher uma boa colheita. Mas se você tiver mal plantação, você vai colher mal colheita. Então, é assim que funciona. O reino de Deus, ele sempre é assim, não tem outra saída. É verdade. E como você falou, a plantação, ela começa com o arado do terreno, a colocação da semente, né? O irrigamento, o adubo, ou seja, você tem que cuidar de uma obra. E a vida com Deus, ela requer investimento. E o primeiro investimento se chama renúncia. Isso. Onde eu quero ser um homem novo e eu começo a fazer o processo transitório. Do homem velho, eu vou me afastando do homem velho para o homem novo. Não é de um dia para o outro. Não é porque eu botei o pé numa casa religiosa, num templo religioso, já estou transformado. Não. É um investimento de longo prazo, né? Você será uma nova criatura. Ao longo do tempo, do início até o fim da sua jornada, você vai ver que você é um outro homem, uma outra mulher, um outro ser humano, onde o tempo fez o amadurecimento desse ser humano. Exatamente, porque como ele disse, né, é aquele que não nascer da água e do Espírito, né? Realmente. Aí esse não faz parte de mim. Então quer dizer, o que é que tu quer, o que é que eu entendi do Alex? Que a gente, quanto mais a gente se aproxima de Deus, que a gente busca Deus, a gente vai buscando experiência de estar junto com Ele. Exatamente. Muito bem, viu, amigo? Muito bem. Agora a gente pode comentar, né, Reinaldo, a parábola do samaritano. Por que a parábola do samaritano? Porque faz ponte com o anterior, que diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Por que o Reinaldo trouxe esse trecho que a gente vinha a ver selecionado, né? Porque, gente, muitas vezes, a gente às vezes pensa que, eu fui à missa, eu fui ao culto, eu fui à oração e eu já comunguei, eu já fiz o meu movimento lá no meu templo, eu acho que eu estou quitte. Ele acha que porque ele fez aquela reverência, ele acha que já está quitado. E como se Deus ou Jesus estivesse só lá dentro, não. Paulo anotou dizendo, vós sois o templo de Deus, né? Ou seja, nós devemos fazer do nosso veículo físico, nosso corpo físico, a morada do Senhor, onde os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Por que o Senhor Jesus falou em um outro trecho, né, dizendo, esse povo me honra com os lábios e o seu coração está distante de mim? Porque são aquelas pessoas que falam, né? Dele, né? Mas o seu coração está distante. Por quê? Porque a gente não dá o testemunho do exemplo, como o Senhor deu em tudo. Ele falava e ele ajudava. Ele curava, ele educava, ele libertava. Então, Alex, essa parte aí que tu disseste, né? Então, assim, né? Ele está longe, né? O coração está longe. Mas por quê? Porque muitas das vezes, você quando vai orar, você não leva o seu pensamento a Deus. Você está pensando em algum problema na sua vida, sabe? Você está pensando em alguma coisa. Então, aquilo ali atrapalha a sua oração de chegar, sabe? Até a Deus. Aí, o que quer dizer? Aí, como ele diz, né? Tu me louva com o lábio, mas o teu coração está distante de mim. Exatamente isso. Muito bem que o amigo colocou, por quê? Lembra quando estava lá o fariseu publicano orando na praça, em público? O publicano, ele não ousava levantar a cabeça para cima, né? E dizia assim, me perdoe porque sou pecador. E o fariseu falava que jejuava, se exaltando, né?
se julgando melhor do que o outro. Achava né? que ele já era o melhor de todos, né? É. Achava que ele já estava salvo, estava tudo. Né? Exatamente. E ele vai e diz que o publicano voltou para casa justificado e o fariseu não tinha. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando nós queremos as recompensas para o público, para fazer uma imagem do que como queremos ser vistos, a nossa paga é a da vaidade, do exibicionismo do mundo. Agora, quando o Senhor fala, quando o Enaldo faz a alusão desse trecho, nos recolhemos no nosso quarto interno. Ele fala do seu quarto, a gente poderia pensar, esse quarto interno, então eu devo me excluir do que está ao meu redor, voltar para dentro de mim, porque somos filhos de Deus, então eu sou filho do Pai, o Pai está em mim. Então eu preciso me limpar do que é problema, do que é preocupação, e pelo menos alguns segundos, minutos que seja, Se desligar da matéria, né? Para poder Isso. entrar, né? Isso, para que eu possa fazer aquele link com o Pai, né? Uma linguagem técnica do mundo moderno, né? Posso fazer a minha sintonia, possa sintonizar com Deus, com Jesus, e eu possa receber dele com aquele pensamento, com aquele refrigério, bom, sem palavras às vezes, né? Às vezes a gente percebe assim como aquela esperança que se renova, como aquele combustível que se preencheu de novo aquilo que estava um pouco as engrenagens das nossas emoções desajustadas por conta da luta do dia a dia, né? Mas eu agradeci porque eu cheguei até aquele momento ali. Exatamente. Então, Muitas pessoas... Desculpa, pode continuar. Porque tem muita... isso que tu colocou, uma coisa bem colocada, porque às vezes o trabalho, às vezes aquele corre-corre do dia a dia, aquilo sufoca a parte do ser humano, que às vezes ele se esquece até de onde ele está, aí se esquece até do próprio autor. Da própria Exatamente, vida, né? exatamente. Foi bem colocado essa daí. E amigo, a gente pensa assim, poxa, às vezes, gente, as pessoas pensam assim, eu sou feliz, eu tenho meu carro, minha casa, meu emprego, tenho minha esposa, tenho meu namorado, minha filha, estou satisfeito. Aí a gente pensa assim, poxa, mas será que você está feliz mesmo? Você está preenchido de coisas. Será que ele pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir? Será que dentro da tua própria família não tem algum filho ou alguma filha, um esposo ou esposa que talvez esteja necessitando de refletir, de desabafar? Porque muitas vezes, quando estamos preenchidos de coisas materiais, a gente esquece da eternidade. Não me falta o alimento, não me falta o luxo, o mimo, eu vou para lá e para cá, viajo. Mas será que a vida na matéria, que a gente está aqui em processo transitório, a gente vai voltar para o Pai, né, um dia, ou por onde a gente vai estar, depende do como vivemos aqui. Então a gente pode pensar, poxa, mas será que na minha rua, no meu trabalho, não tem alguém que está precisando do que está em abundância aqui em mim? Na minha casa? Lembra que João Batista, né, quando estava preparando os caminhos do Senhor, ele disse, quando tinha os discípulos ouvindo ele, né, o que eu preciso fazer e tudo mais, ele disse, se você tem 2 túnicas, dê uma sua semelhante. Se você tem 2 objetos, dê uma... Ou seja, ele nos ensinava que nós devemos ser solidários, desprendidos. E ele era aquele que se alimentava de mel e gafanhotos, né? Exatamente. Alimento simples, ou seja, uma pessoa simples que veio iniciar, seja, ele era como se fosse a trombeta anunciando que o rei estava vindo, né? Certo. Alex, uma outra coisa que eu queria colocar é que o Senhor Jesus disse assim mesmo, aonde tiver 2 ou mais pessoas, eu estarei lá. Eu creio que Ele está aqui, entre nós aqui, porque nós estamos elevando a palavra dele a todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. Exatamente, porque, assim, por que o amigo Enaldo falou isso? Por quê? O Senhor nos ensinou que nós devemos nos confessar uns aos outros. Por quê? Porque talvez tenha dores que o Enaldo já tenha superado, ele possa me ajudar a ensinar. Olha, eu fiz assim, fui por aqui, me ajudou. Você pode também, quem sabe, fazer esse movimento, esse outro. Como eu também posso ter algo em mim que eu possa, olha, amigo, eu pensei que naquela época, quando eu passei por algo semelhante, eu fiz esse movimento, mas sempre todas essas palavras, essas nossas atitudes de aconselhamento, de ouvido, de acolher, elas devem estar baseadas naquilo que o Senhor nos ensinou. Quando a gente falava do parábola do semeador, significa que eu vou viver de santidade? Não. É que a sua vida seja honesta e sincera para com Deus. Ou seja, nós não seremos perfeitos. Os próprios discípulos, né? Pedro disse a ele, eu não te negarei, Senhor. Não farei. E Pedro
Foi, e aquele deu testemunho, o mestre, né? Pois tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Eu não posso dizer o meu dia de amanhã, porque eu não sei a experiência que me aguarda. Mas eu posso ser sincero e honesto e dizer, eu vou tentar dar o melhor de mim. Eu não vou planejar a destruição do meu semelhante. Eu não vou arquitetar a queda de um colega meu. Ou seja, quando eu reclamar, seja uma reclamação com base em fatos, onde eu busque, poxa, ele poderia ter feito esse movimento ou outro. Ele poderia, ou seja, nós iremos reclamar, nós teremos as coisas do mundo, que são as nossas sombras, que são as nossas falhas. Mas a gente deve estar sempre honesto e sincero para com Deus, para que eu possa melhorar cada vez mais e lá na frente eu amadureça e não precise mais falar daquela experiência que talvez me machucasse, me chateasse, né? Porque assim, essas coisas vêm acontecendo com qualquer um ser humano, como eu, como você, com qualquer um. Sim. Como você colocou, é para que a gente vá adquirir para nós mesmos uma experiência com Deus, porque só na hora da dor que a gente reconhece que a gente não somos nada e que a gente somos feitos, sabe, que nós fomos formados pelo autor da vida, que chama-se Deus. É verdade, meu amigo. Isso. Então, quer dizer que eu vou ser agora religioso? Não, você vai ser renovado quando você quiser por uma vida com Deus. Exatamente. E essa vida com Deus não significa que você não terá problemas, que você não terá sofrimentos. E até mesmo, né, Alex, porque quando tu falou do problema, eu me lembrei de Jairo. Uhum. Quando a filha dele estava muito doente, né, a passagem de Jairo, e as pessoas ali dentro da casa dele, aquele tumulto e tal, e a filha de Jairo morreu. Aí ainda não estava morto, né? Ele foi lá pedir ajuda para Jesus, foi atrás de Jesus e tal, ele achou, aí chegou um dos discípulos lá com ele e disse, olha, não incomoda mais o mestre porque a tua filha já está morta. Aí quer dizer, o que foi que aquilo ali? É que às vezes a pessoa está passando por um problema, em vez de alguém te dar uma palavra para te levantar, ele dá uma palavra que tu vai ficar mais para baixo. Isso veio umas lembranças aqui. Lembra quando aquela mulher que foi pega em adultério foi apresentada na praça? Exatamente. E os homens olhando, querendo julgar aquela mulher porque eles queriam condenar aquela mulher. Né? Achavam que só ela que estava errada, eles não. E o que o Senhor deu a lição? Ele disse assim, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Exatamente. Todos largaram a pedra e foram embora. Quem é que estava sem pecado e poderia atirar a pedra e não atirou? Jesus. Só que ele deu o exemplo da misericórdia e do perdão. Ele disse, vai e não torne-te mais a pecar. Justamente, quer dizer que era o único homem que estava entre eles ali que podia falar alguma coisa sobre o perdão. E ele deu a lição do amor, não foi, amigo? Foi. A lição do amor. Ou seja, nós não podemos julgar as pessoas com o fio objetivo de destruí-la e condená-la. Mas o nosso julgamento tem que estar pautado no exemplo que damos daquilo que cobramos no próximo. E no outro momento, né, gente, a gente tem aquela passagem assim, o samaritano, ele era visto como uma pessoa fora do contexto religioso da época, né? É verdade. Tratado com desprezo, tratado com mesquinharia, eram isolados. E o Senhor Jesus deu exemplo, olha, aquele que é taxado, julgado, condenado, excluído, é o exemplo que na parábola salvou, socorreu e atendeu. Ou seja, fazendo a ponte com o que nós dissemos. A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Exatamente. E o samaritano não fazia parte do contexto da época de destaque, né? Então significa o quê? Que uma pessoa que pode ter uma conduta errada, pode ter num ângulo da sua vida algo nobre e bom, que eu não tenho, e ela pode dar para nós aula e lição. Ou seja, mas fulano de tal, ele é isso e aquilo, mas ele pode ser uma pessoa que acolhedora, solidária. Ele pode ter no trabalho dele um espaço onde ele faça doações. Olha, se ele, por exemplo, ele é um consertador de bicicletas, né? Ele pode, por exemplo, sempre que um cliente pobre vai lá, olha, eu ponho esse pneu aqui, tem aqui, dá para aproveitar. Ou seja, ele é desprendido, ou seja, todos nós podemos ser úteis. O resumo é isso, né? Ele procura ser um auxiliador daquela pessoa. Solidário, né? Exatamente. Agora tem aquelas pessoas que a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui no sentido de refletir que tem sempre algo que podemos fazer. E até mesmo, né, Alex, porque o próprio apóstolo Paulo disse assim mesmo, antes de você olhar para aquela pessoa, você tem que tirar o espinho dos seus olhos. Né? Isso. Porque ali nos olhos da pessoa, a pessoa só vê o outro com a maldade. Exatamente. Isso está errado. Né? Você tem que ter luz para os seus olhos. Isso, exatamente, para amigo. poder iluminar. Exatamente. Bora avançar para o próximo trecho? Ué. Diz assim, a parábola do semeador.
A parábola do semeador, que faz ponte com essa nossa reflexão anterior, diz o seguinte, que um homem que era o filho do homem, que era o mestre, né? Depois ele explica essa parábola para os discípulos, né? Saiu a semear, né? Uma parte da semente caiu entre os espinhos, outra entre as pedras, outra na pedra rasa, e uma parte na terra fértil. Eu penso assim, e essa que caiu na parte da terra fértil, ela rendeu 30, 60, 100. Isso é o grau de consciência de cada um de nós, seres humanos. Como nós iremos render para com o pensamento com Deus, a vida com Deus. Tem pessoas que ouvem a palavra, desprezam, isso não me interessa, isso não tem sentido para mim, e continuam numa vida comum, normal, mundana, às vezes. Como se nada tivesse acontecido. Como se a gente estivesse aqui de passagem, né? A morte é o fim e acabou. Não. Isso é o que você julga, né? Mas não significa que você, porque vai morrer, você não... Tudo bem que você possa até pensar assim, não é o que a gente acredita, o Enaldo e eu, né? Mas você pode pensar assim, certo? Mas você quer abusar, explorar da sua vida carnal, fazer o que bem entende, e você, por acaso, acha que isso é um histórico que vai ser lembrado? Quem é que é lembrado daqueles que são criminosos do passado? Lembrados como exemplo das dores humanas, mas aqueles nomes que não são esquecidos são os grandes mensageiros do Senhor, que está em você, está no Enaldo, está em mim, está em todos, porque todos somos missionários. A senhora do lar, que cuida com zelo da cozinha, do alimento, dos filhos, é uma missionária maternal. O pai zeloso, que ele é enérgico para disciplinar os filhos, ele defende os direitos do que é menosprezado, do que é esmagado, ele está sendo um missionário. O técnico, o limpador, o que presta serviços técnicos, todos nós somos missionários em algum ângulo, porque o missionário não é só aquele que está vestido com a indumentária do religioso, dentro de um templo religioso, no púlpito, ou seja qual for. Todos nós somos missionários do Senhor. Não é, Enaldo? Exatamente. Até mesmo porque, como tu colocou, né, uma coisa muito importante, né, sobre a vida espiritual, né? Que nós, sabe, tem pessoas como tu falou, mas não tem nada a ver com o negócio de crente e tal, aquela coisa toda. Sim. Mas só que você se esquece, a palavra de Deus ela é bem clara quando ele fala, que nós vamos passar por duas mortes. São a morte física e a morte espiritual. Isso. Né? Então, sabe, se você não tiver diretamente dentro desse contexto da palavra de Deus, aí quer dizer, aí fica difícil de você caminhar por esse caminho, que o caminho é Jesus Cristo. Isso que o Naldo fala, faz a ponte quando ele diz assim, aquele que permanecer nas minhas palavras jamais verá a morte. A morte espiritual não vai acontecer, porque exatamente, vai haver um link, não passará pela morte. A ligação nossa com o Eterno, com o Mestre, com o Pai. Mas aquele que não acreditar nas minhas palavras, vamos dizer, como é que a vida pode ter sentido? A gente quer fazer uma pequena colocação que você não precisa ter religião, você precisa ter fé no Eterno. Talvez o seu nome seja diferente do nome de Jesus Cristo, mas quando você faz a obra do Pai, que para Ele, como foi naquela reunião com os discípulos, né? Tem um homem que expulsa demônios, mas não anda conosco. Não impeçais. Porque mesmo que não ande com Ele, faz a obra do Pai. Porque todo aquele que tem um movimento do bem, do amor, da paz, que busca acolher seus semelhantes, erguer uma comunidade, uma pessoa, um vizinho, ele é filho de Deus, ele está fazendo a obra do Pai, mas sem rótulo algum, sem estar ligado a algum contexto religioso. Mas o seu coração, como na parábola do samaritano, né? Ele era visto como uma pessoa que não era religiosa, né? Exatamente. Mas ele deu testemunho do que acolheu aquele. E na parábola, o Mestre Jesus coloca que passa um sacerdote e um levita, que para aquela comunidade era visto como religiosos de exemplos, né? Exatamente. Ou seja, que aos olhos do mundo, nós estamos passando a imagem do que queremos ser visto, mas aos olhos do Senhor, Ele nos enxerga como nós somos, sem podermos nos esconder em qualquer ângulo do nosso mundo interno. Exatamente. Ou seja, Ele nos vê claro e transparente, e nada em nós é desconhecido do Senhor. Inclusive, né, o Alex falou sobre a fé. Aí o apóstolo Paulo diz assim, né? Mostra a tua fé sem obra, que eu mostrarei a minha fé com a obra. Então, quer dizer, para isso tem que existir aquela obra. O que é a obra? Olha, eu vou mostrar só um trechozinho de uma obra.
Jesus estava no meio de uma multidão, quando de repente apareceu uma mulher hemorrágica, que ela estaria há 18 anos, né? Com aquela hemorragia sem parar. Então, ela só disse assim: se eu pelo menos conseguir tocar na veste dele, serei curado. Então, quer dizer, olha o tamanho da fé dela. Jesus só disse assim, quando ela tocou, ele disse assim: alguém me tocou. E tinha muita gente tocando em Jesus. Verdade. Mas ele sentiu do corpo dele sair virtude. Isso. Mas por que ele sentiu a virtude sair do corpo dele? Porque aquela mulher tocou com a alta fé que estava dentro dela, que os outros tudo estavam com fé, só que não tinha o tamanho da fé que ela tinha. Exatamente. Né? A fé pura, a fé com a obra. Exatamente, porque a obra que o mestre exemplificou era as suas curas, era o seu movimento de expulsar aqueles inimigos que queriam destruir vidas. Ou seja, nós temos que dar o exemplo daquilo que pensamos e sentimos a respeito da vida com Deus. Né? Inclusive, né, às vezes você está passando por algum problema, alguma enfermidade. Tem um trecho lá em Apocalipse 22, Apocalipse 22, Deus diz assim mesmo: olha, se tem alguém enfermo em sua casa, vá no meio de uma praça, tire uma folha e faça um chá ao enfermo e dê para ele que ele será curado. Então, quer dizer, essas coisas acontecem, porque é aí que você vai usar a fé com a obra. Inclusive, falando sobre essa passagem, eu vou contar uma história rapidinho. Eu tinha um amigo meu, ainda tenho ele, né, vivo, né? Um amigo meu que ele tem uma borracharia. E ele passou lá em casa, ele tem uma borracharia ali na BR, e ele dizia assim para mim: poxa, Naldo, eu não aguento mais, cara, de tanto sofrimento. Ele disse: o que foi, rapaz, que está acontecendo contigo? Rapaz, eu tô... Meu filho, né, meu primeiro filho que eu tenho, rapaz, ele vive um mês no hospital, um mês em casa, um mês no hospital, um mês em casa. Eu estou vendo a hora de eu perder meu filho. E eu disse assim: rapaz, eu vou te dar uma receita. Aí eu disse assim mesmo: tu tem receita? Eu digo: tem. A receita é o seguinte, é a palavra de Deus. Está escrito lá no Apocalipse, no capítulo 22, que tu vai tirar uma folha de uma árvore, fazer um chá para o enfermo e ele será curado. E ele pegou e tirou, sabe o quê? Uma folha de um capim-santo, olha, cara. Fez o chá para o filho dele, e o filho dele nunca mais voltou para o hospital. Olha só. Legal, que maravilha, hein, cara? Então faz essas coisas, né, cara? Que como nós estamos fazendo o despertar da fé, essa que é a fé real. Isso, exatamente. E aí a gente vai passar para o próximo, que diz a parábola do joio e do trigo. Essa parábola fala que o Senhor, quando Ele nasce em nós, quando Ele toca o nosso coração e nós nos vinculamos a Ele, não significa que o passado, que pode ser sombrio ou vazio de um sentido existencial, ou seja, ele não está preenchido com aquilo que, para mim, serão tesouros dos céus. Ele não será um processo fácil. O joio pode ser visto como sendo o pecado do mundo, as sombras do mundo, as portas largas, as grandes tentações, que muitas vezes estão no dinheiro, na fama, no poder, nas coisas perecíveis, ou seja, em tudo aquilo que para mim pode se tornar causa de escândalo, como o Senhor Jesus disse, né? Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Se o teu braço é motivo de escândalo, arranca-o. É melhor que entres na vida coxo ou cego do que tendo os dois órgãos, membros, e tu te perca no mundo. De que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a alma? E perder a alma. De nada vale, porque o Senhor Jesus disse, né? O corpo, depois que nós morremos, para nada serve mais. Porque quando o corpo ele cai sobre a terra, né? Que aquele corpo, ele, depois que morre, ele cai. Então ele fica morto, está morto. Então aquela alma que está sobre aquele corpo, ela descola. Quando ela descola, é como disse o Alex, para algum lugar ela vai. Isso. Aí você pergunta assim: para onde vai? Eu não sei, cada um de você vai fazer o seu exame de reflexão e diz assim: para onde é que eu vou? Isso, só como você dizer. Essa parte está na reunião de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos. Ele diz assim: o Espírito assopra onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vai. Eu não posso definir aonde vou estar, porque a qualquer momento, né, ou o julgamento que é do juiz justo, do mestre, do pai, vai analisar tudo quanto foi desde o nascimento até o fim. Então, esse histórico meu, né, eu vou ter a minha ficha de serviço. Vamos fazer uma pequena simbologia, né? Vai ser olhado a nossa vida, né? Não significa,
um santo, um puro, um perfeito espírito. Não. Chegou aqui? Não. Não, na obra do filho, na obra dessa filha, existem dificuldades, lutas, ele não conseguiu vencer tudo porque a escola da vida é assim, mas existiu muitos movimentos deste filho e desta filha em querer viver comigo, em querer viver neste reino, onde quando ele atendia seu semelhante, era a mim que atendia. Então, ou seja, quando eu vivia honestamente, vivia comigo honestamente. Quando eu vivia com a verdade no coração, sem enganar a ninguém, sem destruir ninguém, era comigo que ele estava vivendo, porque toda a virtude da eternidade vem de Deus através de Jesus. Não é, amigo? Exatamente, com certeza. É porque só ele é o caminho, a vida e a verdade, né? Então, sabe, ele é a vida eterna. Exatamente. Né? Tanto é que ele disse assim, para onde eu vou, vós não podeis ir, mas eu me vou para vos preparar o lugar. E quando tudo estiver pronto, voltarei e os reunirei comigo. É aquela alusão, né, amigo, que ele fala, o final dos tempos. Ele não disse quando, que é a única passagem bíblica que ele diz, que ele não sabe quando, só o Pai sabe. Exatamente. Que é a única passagem que ele diz. Por quê? Porque a humanidade pode melhorar, mas ele quer, quando venha, nos encontre trabalhando. Trabalhando, porque ele não quer que nós... Tanto é quando ele foi fazer, buscar, chamar os trabalhadores, o que estás fazendo aí? Na 6ª hora, na 9ª hora, na 10ª hora. Ou seja, nós não podemos ficar, conhecendo a palavra, vagando, vagabundando, desculpa a palavra forte, gente, vadiando. Nós temos que estar sendo úteis a todo momento. Ou seja, temos que ter o nosso descanso, porque o corpo necessita, o nosso lazer, mas parte do nosso tempo nós temos que estar trabalhando. E o trabalho com o Senhor não é só o trabalho que gera o dinheiro que necessitamos, mas o trabalho da vinha do Senhor. Quando ele fala assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Ou seja, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. A gente pensa, né, Reinaldo, que o reino dos céus, ele pode ser a construção na terra daquilo que é o que ele estava antes aqui. Exatamente. Pode falar, amigo. Não, é assim, então, ele diz assim mesmo, né? De maneira nenhuma, aquele que me busca de maneira nenhuma, eu lançarei fora, né? Exatamente. Porque como tu faz a colocação aí, né, que tu disseste, né? Que colocou muito bem essa palavra aí, né? Que muita gente, né, busca mais as coisas mais materiais, né? As perecíveis temporárias, né? Temporárias, né? E se esquece do próprio autor da própria vida, né? Exatamente, isso mesmo. Mas eu fico grato por você ter recebido esse vídeo, por você nos assistir, me dar essa oportunidade. Não para mim, como meu amigo Alex, né? Exatamente. Para você assistir essa palestra, que justamente vai ajudar muito você, que às vezes até, né, você diz assim, puxa, sabe que eu escutei essas palavras, até me levantou, porque eu estava bem caído. Então a gente pode até fazer um convite, né, Reinaldo? Provavelmente a gente vai tentar manter semanalmente esses vídeos. No próximo domingo a gente vai gravar de novo. Quem assistir esse vídeo, quem se interessar, pode colocar no comentário lá do YouTube qual tema você gostaria que a gente abordasse, não é, Reinaldo? E também você pode falar qual a parte que mais você gostou desse tema. Isso, exatamente. Você pode fazer seu comentário. Eu gostei do texto assim e tal, você pode fazer seu comentário. Isso. Né? Porque aqui a gente não é dono da interpretação, a gente faz a interpretação conforme o nosso entendimento, mas não significa que a gente está perfeito, correto em tudo. Nós estamos falando sobre a palavra. E você que está vendo, não se sinta desprezado, você é acolhido no sentido de que nós somos irmãos como você, que nem disse uma vez um senhor, um pastor, que apesar de um lado da vida dele não ser coerente com o que ele pregava, mas ele disse uma frase que eu nunca esqueci, ou seja, que eu guardei na lembrança, que diz assim: eu sou comedor de arroz e feijão que nem você, eu não sou diferente de você, nós não somos diferentes, né? É verdade. Então, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, eu quero dizer a você, não fica esse convite. Se você sabe dizer assim, poxa, eu preciso, então abra seu coração para Jesus e aceite Ele como seu legítimo Salvador, para que você venha ter essa salvação. Muito obrigado, gente. Até o próximo programa, até o próximo vídeo, até o próximo
entrevista, até o próximo comentário. O Senhor Jesus começou com o louvamento para que de nós que buscávamos eles com a fé. A tua fé te salvou. Então o começo é a fé, acreditar que a vida tem um sentido, que a vida é bela. É bela sim, porque os problemas reais, a grande maioria deles, eles são causados por nós, por conta da nossa limitação e pobreza. Mas se olharmos de um alto de uma montanha, ou quando eu estou ali embaixo, eu olhar lá na frente onde eu vou chegar, olha, quer dizer que é ali que eu vou chegar? Continua caminhando. Não desista da vida, não perca o sentido da vida e continue valorizando a vida com todo o seu esplendor de grandeza na direção de Cristo e de Deus Pai. Porque a vida, ela tem um sentido e ela vale a pena ser vivida com fé. E lembra-te que Jesus disse para o cego, a tua fé te curou. Legal. Obrigado, gente. Obrigado, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. E que assim Deus esteja na vida de cada um de nós. Obrigado. Deus abençoe você e sua família.